Sejam bem-vindos a essa live. Eu queria começar essa live com uma oração. Eu falo que a oração, ela move as nossas vidas, né? E a oração, ela move a mão de Deus. Então, eu fico muito feliz e grata a Deus por esse momento. Que você possa fechar os seus olhos, que eu vou fazer essa oração nesse momento. Pai, em nome de Jesus, eu entro na Tua presença, Pai, colocando a minha vida diante do Teu altar, colocando, Senhor, a vida daqueles que estão ao alcance da minha voz também diante de Ti. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha, Pai, fazer aquilo que lhe apraz nessa tarde. Deus, em nome de Jesus, que nada venha de mim, mas que venha do Senhor e que os corações venham estar abertos, os ouvidos venham estar abertos para ouvir, Senhor, aquilo que o Senhor tem para falar nessa tarde. Deus, em nome de Jesus, que abençoado seja todos aqueles que estiverem ao alcance da minha voz. Em nome de Jesus. Amém. Como eu tinha falado anteriormente, em duas lives atrás, que nós íamos entrar em um assunto, será uma série de 13 terças-feiras. Nessas 13 terças-feiras, nós vamos falar sobre assuntos diferentes, mas todos eles estão ligados a uma mesma coisa, ligado a nós, seres humanos, como pessoas, ligado a nós como servos de Deus, ligados a nós, para que nós possamos fazer uma reflexão da nossa vida, uma reflexão de nós mesmos, porque até mesmo nós temos características em nós, às vezes nós temos coisas em nós que nós não sabemos identificar, né? A série de hoje, ela começa pelo primeiro tópico, pelo primeiro assunto dessa série de mensagens, que é falando sobre a ditadura do orgulho. O orgulho é um sentimento que aprisiona a alma. E nós vamos estar falando ao decorrer desses 13 dias, dessas 13 lives, assuntos relacionados a sentimentos que aprisionam a alma. Deus vai fazer um grande reboliço através dessas lives. Vai haver libertação e vai haver cura para áreas da sua vida. Deus vai trazer luz ao teu entendimento para que você consiga entender todas as coisas que Deus tem para a sua vida. E coisas que te aprisionam vão cair por terra, em nome de Jesus, e você vai conseguir ter uma clareza daquilo que você precisa modificar e deixar que Deus modifique na sua vida, amém? Então, nós vamos falar sobre a ditadura do orgulho. Vamos falar um pouco sobre o orgulho, e a base bíblica que eu quero trazer sobre isso está em 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 3, 4, 16, 18, 19, 20 e 21. Se você tiver uma caneta e você quiser anotar o que vai ser dito, algumas coisas, será de grande valia para você depois, porque você vai ter algo de grande importância para você ter guardado. Então, a palavra que hoje eu venho trazer como referência bíblica está em 2 Crônicas 26, que vai falar sobre a vida de um rei chamado Rei Uzias. Rei Uzias, ele reina e prospera, mas chegado a determinado tempo, o rei Uzias, ele se enche de orgulho por achar, por ele ser rei, que ele tem que fazer determinadas coisas que não cabia a ele fazer. Então, nós vamos estar falando sobre isso. Eu vou estar fazendo essa leitura com você no capítulo de 2 Crônicas 26, versículo 3, que diz: Era Uzias da idade de 16 anos, quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém.
e era o nome de sua mãe, Jecolias de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Amazias seu pai. Versículo 16. Mas havendo já fortificado, exaltou-se no seu coração até se corromper e transgrediu contra o Senhor seu Deus para queimar incenso no altar de incenso. 18. E resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgrediste, e não será isso para a honra tua da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou e tinha o incensário na sua mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar de incenso. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes. E eis que já estava leproso na sua testa, e apresumadamente o lançaram fora. E até ele mesmo se deu pressa a sair, visto que o Senhor o tinha ferido. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte. E morou por ser leproso numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha a seu cargo a casa do rei, julgando o povo da terra. O rei Uzias, ele entrou dentro do santuário para queimar incenso, sendo que existiam pessoas que eram os sacerdotes, que somente os sacerdotes que eram consagrados a Deus, que podiam entrar dentro do santuário para fazer queimação de incenso. Mas ele, por se achar rei, ele entrou no coração dele uma altivez, ele se exaltou no coração dele de se achar acima daqueles que estavam ali consagrados para fazer aquela queimação de incenso, e ele foi fazer a queimação de incenso, porque o coração de Uzias estava tomado de orgulho. Então nós vamos falar aqui que o orgulho, ele pode destruir tudo. O orgulho, ele é um sentimento que ele pode trazer vários danos na vida de uma pessoa, na vida do ser humano. Então, eu vou fazer uma introdução para vocês. Essa série ela vai trazer 13 vícios e males que atormentam a vida do homem. Por meio dessa série, você entenderá a origem, as manifestações e os traços característicos de males comuns a todos os seres humanos, a todos, mas que nem sempre são admitidos. Por que não conseguimos admitir? Porque nós temos dentro de nós um achismo de que somos bons, né? Ou até mesmo você não consegue ver que existem sentimentos ruins dentro de você. Porque às vezes nós consideramos seres bons, então nós achamos que esses determinados sentimentos ruins não existem em nós. Então eu vou te encorajar nessa hora nós fazermos um pequeno teste. Você vai pegar um papel, você vai pegar uma caneta e durante essa live você vai escrever nesse papel 3 qualidades que você vê em você e 3 defeitos que você vê em você. Eu tenho certeza que você vai ter dificuldades em ver os defeitos, porque é muito mais fácil nós conseguirmos reconhecer em nós as nossas qualidades. E com o passar dessa live, que você consiga ver as suas qualidades e os seus defeitos. Faça esse teste aí na sua casa. Agora você saiba como identificar e superar esses distúrbios que trazem dor, trazem prejuízo às pessoas individualmente e aos seus relacionamentos. O orgulho e todos os sentimentos que nós vamos tratar nessa série são sentimentos que
trazem dor e prejuízo a nós mesmos e a todos os nossos relacionamentos. Amém? Então seja bem-vinda a essa live e nós vamos falar agora um pouco sobre o orgulho. Palavra de introdução, nós falamos sobre o rei Uzias, né? Ele foi um dos reis mais emblemáticos da história da monarquia judaica. Sua história ela combina momentos de grandes conquistas e notoriedade. No entanto, ao mesmo tempo, em um dos relatos mais tristes da Bíblia Sagrada, assim como ele subiu de forma meteórica e alcançou grande sucesso por seus feitos, Uzias caiu de forma trágica por conta do orgulho que permitiu abrigar em seu coração. Orgulho. Primeiro tópico, nós vamos falar os dois sentidos da palavra orgulho. O orgulho ele faz parte da vida do ser humano, quase que de forma inseparável. Embora em princípio cause surpresa a muitos, o termo pode ser aplicado em dois sentidos diametralmente opostos. Vamos ver a seguir. Primeiro, o orgulho ele pode ser considerado positivamente. Todo ser humano, em algum momento de sua vida, sente-se orgulhoso por certos feitos ou por determinados objetivos alcançados. Visto desse ângulo positivo, ele tem a conotação de senso de dignidade, autovalorização e autorrespeito. 2. Ele é considerado negativamente. Quando ele é considerado negativamente, este é o sentido em que o termo é aplicado nas escrituras sagradas. O orgulhoso, erroneamente, sente-se superior aos outros, em algum sentido, e os trata de maneira desdenhosa, arrogante e presunçosa. Porém, na Bíblia, exorta-nos a convivência, sempre a convivência humilde e a valorização do próximo. Filipenses 2:3. Independente do que você já tenha adquirido de conhecimento na vida, independente do que você tenha aprendido, independente de quem você você nunca se pode colocar acima de pessoas, porque isso se trata de orgulho. Eu não posso me considerar melhor do que ninguém simplesmente por eu ter aprendido mais do que outras pessoas. Então, assim, a Bíblia ela trata o orgulho como um pecado abominável. O primeiro pecado na esfera humana atende pelo nome de orgulho. Esse sentimento expressa o que há de pior e mais perverso no coração do homem. Seu efeito destrutivo assemelha-se a uma bomba que devasta e destrói de maneira impiedosa. Nós vamos falar que o orgulho ele foi o elemento principal da queda de Lúcifer na esfera angelical. Não satisfeito com a sua elevada condição diante dos seres criados, Lúcifer assentou em seu coração subir ao céu, acima das estrelas de Deus, e estabelecer ali o seu próprio trono. Seu alvo era tornar-se semelhante a Altíssimo. Que isso está escrito lá em Isaías 12:14. Porém, Deus o lançou do alto da sua presunção, de honra e poder, precipitando-se em um abismo de vergonha e derrota. Existiram vários fatores que foi responsável pela queda de Lúcifer, mas o principal foi o orgulho. O orgulho de Lúcifer fez com que ele tivesse a queda. Outro personagem que tiveram e foi um fator predominante na queda deles foi Adão e Eva. O diabo ensinou que Adão e Eva teriam os seus olhos abertos e se tornariam tão conhecedores do bem e do mal quanto Deus, caso comessem do fruto proibido, que está escrito em Gênesis 3:1-5. Esses argumentos desencadearam neles o orgulho de serem, de alguma forma, igual ao Criador. Então, eu quero abrir um parênteses aqui com vocês. A queda de Lúcifer do céu, ele conseguiu introduzir em Adão e Eva
o mesmo sentimento que houve no coração dele no céu. E assim Satanás, ele trabalha todo o tempo, todos os dias da vida dele. Ele quer impor em nós características que somente há nele. Então ele faz todos os dias situações para que nós possamos ter esses tipos de sentimentos que houve nele. Para quê? Para que haja uma queda, para que nós não consigamos obter aquilo que nós temos que obter, né? Então, leva ao desejo de tornar para si a glória que é exclusiva de Deus. Aqueles que possuem ou acham que possuem riquezas, inteligência, beleza ou cargos de elevada importância são mais propensos à queda, pelo desejo de usurparem a posição que Deus reserva a si somente. Está em rota de colisão com o caráter de Deus. O orgulho está em rota de colisão com o caráter de Deus. O orgulho é um dos principais traços de Satanás, o inimigo de nossas almas. João, o discípulo amado, denomina a concupiscência dos olhos o encantamento pessoal. Pelos tesouros deste mundo, a vida busca pelos aplausos, honra e glória dos homens. O orgulho ele deve ser combatido pelos salvos. O coração humilde e contraponto do orgulho. Davi revela um dado importante do seu caráter, pois mesmo tendo se tornado rei de todo Israel, ele nunca desejou de forma obstinada as posições de destaque. O orgulho ele deve ser punido e humilhado. Porque o orgulho, em algum momento, ele vai ser punido e vai ser humilhado. Aquele que possui olhos altivos e trata o próximo com indiferença e escárnio, será severamente punido. Isso é a palavra que diz. O mestre dos mestres afiançou que o orgulhoso deve arrepender-se e mudar. Caso isso não ocorra, ele será mais cedo ou mais tarde humilhado diante dos olhos do mundo. Então, existe ainda a possibilidade de você se arrepender e mudar. Se você tem um coração orgulhoso, se você é uma pessoa que existe esse sentimento dentro da sua alma, ainda existe uma solução: arrepender-se e mudar. Vou falar aqui sintomas do orgulho, característica, para que você possa se ver dentro dessas características, se você possui alguma delas. Número 1. O pecado do orgulho ele pode ser corroborado por suas características. Veja alguns sinais que identificam se você é uma pessoa orgulhosa. Número 1. Possui um exagerado senso de superioridade. O orgulhoso não se contenta em ser igual ao seu semelhante. Ao contrário, ele precisa se sentir melhor e maior. Porém, a Bíblia ratifica que Deus possui um caráter constante e que, em hipótese alguma, ele faz acepção de pessoas. O caráter de Deus, em nenhum momento, ele faz acepção de pessoas. Número 2. Pensa que está sempre com a razão e os outros estão errados. Muito bom trazer um esclarecimento a vocês nesse momento, que vocês possam pegar tudo que está sendo dito e olhar para si nesses momentos, porque nós temos sempre o hábito de olhar para o próximo. Claro que você vai enxergar aqui características que existem em pessoas, mas essas lives é fundamental você olhar para dentro de si, dentro de tudo aquilo que está sendo falado, para que haja cura e libertação da sua alma. Amém? Então, número 2, a pessoa sempre pensa que está com a razão e os outros estão errados. A pessoa orgulhosa tem grande dificuldade em aceitar que está errada, que está equivocada, porque simplesmente ela não é capaz de admitir seus erros. Por conta desse tipo de conduta, não consegue desenvolver relacionamentos bons e duradouros. Número 3, ela não tolera receber críticas. Por ter um conceito muito elevado de si mesmo, a pessoa orgulhosa não consegue receber com naturalidade as críticas.
Quando elas recebem, tende a reagir agressivamente, como foi o caso do rei Uzias. Por sentir-se acima da média ou acima das pessoas, elas nunca pedem desculpa e apresentam justificativas para seus atos, responsabilizando sempre os outros pelos seus erros e pelos seus insucessos. Número 4. Resiste às mudanças necessárias. Pelo fato de se sentir autossuficiente e quase perfeito ou quase perfeita, tal pessoa tende a ser resistente a mudanças. Há uma lógica perversa nesse tipo de comportamento, entretanto compreensível, uma vez que os orgulhosos consideram-se superiores aos demais. Número 5. Incomoda-se com o sucesso dos outros. O orgulhoso sente-se confrontado e profundamente desconfortável diante das boas notícias de conquista do seu semelhante, e especialmente se for de alguém muito próximo. Tal pessoa, ao invés de se alegrar com a alegria do outro, entristece, permitindo que sentimento mesquinho tomem conta do seu coração. Número 6. Costumam ser pessoas preconceituosas. O orgulho é um embrião do preconceito. Esse sentimento deletério, que teima em ocupar mentes e corações, é fruto da pequenez espiritual e da ignorância sobre si, sobre o próximo e sobre o caráter de Deus e sobre os seus planos para com a humanidade. Então, nós falamos aqui sobre 6 características de uma pessoa orgulhosa. Agora nós vamos falar sobre as consequências do orgulho na vida do rei Uzias e as consequências que pode haver na vida de quem é orgulhoso, né? Quando o homem ele age movido pelo orgulho, ele se iguala a Lúcifer e a Adão. Suas escolhas tornam-se apenas reedições do pecado perpetrado nas regiões celestiais e no Éden. Uzias foi um que, por se exaltar ou se achar maior ou melhor, ele acabou sofrendo as consequências do orgulho. Ele sofreu uma lepra no meio da sua testa e morreu leproso e morreu distante, isolado da sua família e de pessoas, né? Então, nós vamos ver as consequências do orgulho. A corrupção. Os atos dele foram baseados em seu orgulho e levaram à destruição total. Número 2, a desonra. Todo aquele que estabelecer conexão com o orgulho e fizer dele plataforma para a sua vida, experimentará como Uzias o abismo de vergonha e desonra. Enfermidade e humilhação. Dominado pelo pecado do orgulho, o rei foi severamente punido pelo Senhor e seu corpo ficou tomado pela lepra até a sua morte. Sua saúde escapou-lhe devido à soberba do seu coração. Isolamento do convívio social. Dominado pela enfermidade resultante ao seu pecado, o rei foi submetido a um processo de exclusão social severo e cruel. Exclusão da casa do Senhor. Além de excluído do convívio da família e de seus consortes, o rei sofreu a pior separação de todas. Ele foi banido da casa do Senhor. Então, conclusão sobre esse assunto. Como disse o escritor e teólogo Matthew Henry, a humildade é uma disposição graciosa da alma por meio do qual nós somos em Cristo Jesus. Ser humilde é ser despretensiosos aos próprios olhos, é reconhecer que Deus é grande e todo homem é insignificante, entender que Deus é santo e que todo homem é pecador. Então Deus ele nos chama à humildade. Então nós conseguimos ouvir dentro desse assunto várias características, o que é a essência do orgulho,
o que o orgulho ele causa na vida do ser humano. E aqui eu falo algo para vocês, o orgulho ele destrói tudo. O orgulho ele destrói todas as esferas da vida do ser humano. Mas existe um caminho que é Jesus. Através de Jesus, você vai conseguir obter a cura para esse sentimento que aprisiona a sua alma. Que a partir de hoje, se você identificou que você é uma pessoa orgulhosa e não há mal nenhum em reconhecer quando existe algum sentimento ruim dentro de nós, quando nós reconhecemos esse sentimento ruim, nós estamos a cada dia mais propenso a ter um crescimento, né? Então, se você hoje identificou que você é uma pessoa orgulhosa, entrega nas mãos de Deus a sua vida e faça tudo conforme Ele te pedir a partir de hoje. E se você já entregou a sua vida nas mãos do Senhor, que você a partir de hoje comece a fazer tudo aquilo que Deus colocar no seu coração para que seja feito. E que nas suas orações você ore da seguinte maneira: Pai, eu vou fazer o que o Senhor quer que eu faça. Eu vou cumprir o que o Senhor quer que eu realize. Eu me humilho debaixo das tuas poderosas mãos. Só nos humilhando debaixo das poderosas mãos de Deus, que todo sentimento ruim que habitava dentro de nós não habitará mais. Quando nós nos humilharmos debaixo das poderosas mãos de Deus e nós deixarmos Ele ser o condutor da nossa vida, Ele vai entrar dentro da tua alma e vai retirar todo sentimento que é contrário a Ele. Então, nessa tarde, que você seja abençoado através dessa primeira etapa dessa série, falando sobre o sentimento orgulho. E que em nome de Jesus, que você não se sinta ofendido, mas que esse tema, que essa live, ela venha ter falado ao teu coração de forma que venha haver libertação sobre o teu coração, libertação sobre a sua vida, e que você possa ficar mais dias junto aqui comigo nessa live, porque vai ter mais sentimentos que você vai saber se você está enquadrado dentro desses sentimentos e que direção você tem que tomar e o que você precisa fazer para não ser mais dominado por esses sentimentos que aprisionam a tua alma. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a sua vida, que a graça e a paz do Senhor seja sobre a sua vida, sobre o seu lar, e que o Espírito Santo de Deus te conduza a partir de hoje a estar mais ligado àquilo que Ele tem para a sua vida. E se por algum momento você perceber que o orgulho está querendo dominar a sua alma, você não vai mais permitir, porque a humildade do Senhor, do que está contida no caráter de Deus, vai estar sobre a sua vida a partir de hoje. Que o Senhor possa ter falado ao teu coração sobre este assunto. E que se você achou esse assunto relevante, foi um assunto que foi bom e você acha que pessoas precisam ouvir sobre esse assunto, que você venha compartilhar essa live, que você venha compartilhar esse vídeo e que você esteja comigo nos próximos vídeos, para que nós venhamos falar ainda mais sobre sentimentos que aprisionam a alma. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida.